Sabe, por trás daquela rotina que a gente conhece de uma escola, existe um mundo quase invisível, mas que é, nossa, absolutamente essencial, o dos registros, dos documentos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender um desafio que afeta quase toda a instituição de ensino e também a solução bem criativa que busca colocar ordem nesse caos. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Quem nunca, né? Seja para entrar numa faculdade, para conseguir um emprego ou até para um processo de cidadania, esses papéis são basicamente a prova da nossa história nos estudos. Mas e quando achar esses documentos vira uma missão quase impossível? Aí a coisa complica. Ok, vamos traduzir isso aqui. Essa citação da pesquisa que inspirou nossa análise, ela, ela define o cenário perfeitamente. A gente não está falando de papel velho esquecido num porão, sabe? Estamos falando da base que faz a escola funcionar no dia a dia e que garante o direito das pessoas. A organização ou a falta dela tem consequências bem reais. Então, com essa importância toda já bem clara, um grupo de pesquisadores decidiu ir a campo para ver de perto qual era a real situação desses arquivos. E o que eles descobriram foi um problema assim muito mais fundo do que se imaginava. As visitas às escolas, como o Colégio Estadual Professor José Ascioli, lá no Rio de Janeiro, mostraram uma realidade que infelizmente é comum em muitos lugares. A pesquisa não ficou só na teoria, não. Ela se baseou no que foi visto, no que foi observado ali ao vivo, e o que se revelou foi um padrão de desorganização e, muitas vezes, de falta de recursos. E olha, o que é mais interessante aqui são os detalhes. Não é só uma baguncinha, é a dificuldade real de achar um histórico simples. É a equipe se virando como pode, sem nenhum treinamento específico. A falta de um guia, de um norte, sabe? E o resultado? Documentos importantes sendo perdidos, ou até estragando com umidade com o tempo. É um sistema em crise mesmo. Bom, diante de um problema tão grande e tão complexo, a solução tinha que ser inteligente, né? Era preciso mudar o jeito de pensar. Sair daquele plano ideal que talvez nunca acontecesse e ir para o que era, bom, para o que era possível fazer de verdade. E essa imagem aqui mostra essa escolha de um jeito brilhante. O cenário ideal seria ter um especialista, um arquivista profissional em cada escola. Mas, vamos ser sinceros, isso é praticamente inviável para a maioria das redes de ensino. Então, o foco dos pesquisadores foi no prático. Vamos criar uma ferramenta para ajudar as pessoas que já estão ali lidando com essa papelada todo santo dia. E aqui está o pulo do gato. A solução não foi pensada para especialistas, mas sim para a secretária da escola, para o diretor, para a equipe que está ali na linha de frente. A ideia era dar para eles o conhecimento e o poder para organizar e preservar a história da própria instituição onde trabalham. E foi a partir dessa ideia que nasceu um produto de verdade, sabe? Uma solução concreta para um problema muito real que tomou a forma de um manual. E olha ele aí. O Manual de Arquivos Escolares. Não é um livro acadêmico super denso, não. Ele foi feito para ser um guia de consulta mesmo, um ponto de partida para quem precisa de ajuda prática e imediata. Vamos dar uma olhada mais a fundo. Uma espiada rápida no sumário já mostra a jornada que o manual propõe. Ele começa lá do básico, tipo, o que é um arquivo escolar? Depois passa por conceitos importantes da arquivologia e chega em temas super práticos, como a gestão dos documentos e, principalmente, a preservação. É, na real, um roteiro completo para sair do caos e chegar na ordem. Um dos maiores acertos do manual é esse: traduzir o techniquez. Pega essa definição de gestão de documentos. Em vez de um jargão complicado, a ideia é apresentada como o ciclo de vida de um documento. Simples, claro e muito fácil de entender. E aqui a gente vê esse ciclo em detalhes. Tudo começa na etapa 1, a produção. Pensa na matrícula de um aluno sendo criada. Depois, a etapa 2, o uso, enquanto esse aluno está na escola. A etapa 3, a avaliação, é quando se decide se aquele documento tem valor histórico. E, por fim, a etapa 4, a destinação, que define se ele vai ser guardado para sempre ou se pode ser eliminado. O manual transforma um processo que parecia caótico numa sequência de passos lógicos. O segredo do manual funcionar tão bem está no jeito que ele foi feito. Ele foi pensado para ensinar. A linguagem é super acessível, tem ilustrações para explicar as coisas mais complexas e, o mais importante, tem os quadros de dicas úteis que conectam a teoria com a correria do dia a dia da secretaria. Certo, já entendemos o problema, já vimos a solução. Mas por que todo esse esforço é tão importante, afinal? A resposta vai muito, mas muito além de ter armários bem organizados. Este slide resume o verdadeiro impacto de tudo isso. Um arquivo organizado significa que a administração da escola funciona melhor.
Significa que o direito de uma pessoa ao seu próprio histórico escolar está garantido. Mas, mais do que isso, significa preservar a alma da escola, a sua cultura, e transformar o que antes era visto como arquivo morto em uma herança viva e acessível para todo mundo. No fim das contas, é sobre isso. Os arquivos de uma escola não guardam só notas e listas de presença. Eles guardam a memória de gerações e gerações de alunos, de professores, de funcionários. Eles são, de fato, a memória viva de uma comunidade. E a gente termina com essa reflexão. Pensem um pouco na escola onde estudaram, nas fotos de turma, nos registros de projetos, nas atas. Cada pedacinho de papel daquele conta uma parte da história. A questão que fica no ar é: o que a gente está perdendo, como sociedade, cada vez que a gente deixa essa memória simplesmente se apagar